Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Coopercast, o podcast do Sicoob Lagoa Cred, onde a gente fala sobre cooperativismo, empreendedorismo e sobre finanças. E nesse episódio de hoje a gente tem dois convidados especialistas no assunto de finanças, de investimento e de como que a gente pode multiplicar o dinheiro através de boas estratégias. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que é muito interessante, que é a arte de multiplicar o dinheiro. Isso mesmo, porque quando a gente fala de investimentos, de acesso ao crédito, a gente está falando sobre decisões que envolvem custo, planejamento e principalmente oportunidade. É nesse cenário que o cooperativismo financeiro surge como uma opção inteligente, segura e vantajosa para os cooperados. Mas como identificar as melhores opções? Como usar o dinheiro a favor da nossa vida financeira e também da realização dos nossos sonhos? A gente vai explorar tudo isso a partir de agora nesse episódio. E para bater esse papo aqui comigo, eu conto com dois convidados que têm muita experiência nesse assunto. O nosso primeiro convidado é o Márcio Araújo, profissional com mais de 20 anos de atuação no mercado financeiro, com sólida experiência na força de vendas, na captação de investimentos e no cooperativismo. É mestre em administração, negócios e educação financeira pela FCU dos Estados Unidos, pós-graduado em negociação empresarial e gestão comercial pela Fundação Getúlio Vargas, além de possuir especializações em produtividade, liderança, comunicação estratégica e coaching financeiro por instituições como a PUC Rio Grande do Sul, a Fundação Dom Cabral, DESOP e também a Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. É Master Coach de times de vendas, especialista em investimentos com certificações Ambima, Febraban e Ancord. É cofundador da Wallmakers, articulista, palestrante e fonte para diversos veículos de comunicação. Atua no desenvolvimento humano, na educação financeira e na cultura de alta performance. Com perfil empreendedor, inspira equipes a se moverem com propósito, com visão e com atitude. Seja muito bem-vindo, Márcio. Uma honra receber você aqui. Eu agradeço esse momento de bater esse papo, de falar sobre um tema que para mim, é uma missão, que é propagar a questão da educação financeira, de como as pessoas podem mudar suas vidas através e a partir do momento que ela entende que o dinheiro não é um fim, e sim o dinheiro é um meio para realizar principalmente os seus sonhos. Então, eu acredito que vai ser um bate-papo muito interessante, poder explanar aí com todo o nosso público essa questão sobre a arte de multiplicar o dinheiro. Show de bola, vamos ter muita coisa para falar. E junto com a gente, né, nossa segunda convidada é a Larissa Lohana Silva. Ela tem 26 anos e iniciou a sua trajetória no cooperativismo financeiro aos 19 anos. É graduada em administração, tem MBA em gestão estratégica de cooperativas financeiras. E aos 21 anos ela deu início à sua jornada no mundo dos investimentos, conquistando a sua primeira certificação, CPA 20, e agora em 2024 concluiu a sua certificação CEA como especialistas em investimentos pela Ambima. É uma trajetória que reflete aí o seu compromisso com o cooperativismo e com a educação financeira de alto nível. E agora, com um novo desafio, né, Larissa, como nossa assessora de investimentos aí no Sicoob Lagoa Cred. Seja muito bem-vinda. Sim, muito obrigada. Agradeço o convite. Realmente falar de investimentos, né, é muito bom. Explicar para as pessoas sobre investimento é uma coisa que eu gosto muito, porque é quando a pessoa realmente decide investir no seu sonho, né? Então, a gente está do lado das pessoas que realmente decidem investir nos sonhos, que é começar essa trajetória aí de investimentos. Com certeza. Bacana. Então, hoje a gente vai ver que multiplicar o dinheiro pode ser uma arte, né? Quando a gente entende o valor do planejamento, do conhecimento, da cooperação, a gente consegue fazer escolhas mais inteligentes e mais sustentáveis. Seja isso para investir, seja para realizar os sonhos. O cooperativismo vai estar sempre aí como uma grande alternativa de valor para os cooperados e também para o desenvolvimento econômico da comunidade. E eu costumo começar, né, o assunto do nosso Coopercast sempre perguntando aos nossos convidados como é que vocês entraram, né, nesse segmento do cooperativismo e também
no caso de vocês, especialmente no ramo de investimentos. Então, queria que vocês me contassem um pouquinho de como que foi a trajetória até vocês chegarem e, como diz, se apaixonar pelo cooperativismo, porque todo cooperativista é apaixonado pelo cooperativismo. A minha trajetória começou há 23 anos atrás, no oeste do Paraná. O meu acesso ao cooperativismo foi quando eu descobri uma oportunidade de emprego, recém-casado, que na cidade correu assim a vaga. Tem um banco dos agricultores. Daí, um banco dos agricultores está precisando de uma vaga de caixa. Eu falei, banco de agricultor? Aí eu descobri que a cooperativa que atuava na minha cidade tinha uma vaga de caixa e eu fui participar desse processo. Até então eu nem conhecia o que era o cooperativismo, não sabia o que era esse movimento cooperativista. E ali eu me inseri nessa jornada e aí tive uma carreira. E aí quem está nos assistindo, é bem interessante que ainda hoje o cooperativismo ele te propõe uma aceleração na sua carreira muito rápida. Você cresce dentro das cooperativas muito rápido. É ter vontade, você gostar, entender o modelo de negócio, ele te evolui, você evolui muito rápido dentro das cooperativas. Então eu passei por caixa, 6 meses. De caixa fui para assistente de negócio. Aí peguei uma gerência de carteira e aí eu recebi o convite, porque eu fui me identificando com essa questão do mundo de investimentos. Ainda lá atrás, quando a gente falava sobre investimentos, sobre certificações, nem Ambima não existia, era Ambid. E aí um dia falaram assim, é obrigado agora a tirar essa tal da Ambid. E aí eu peguei, o que é essa Ambid? Não, é para você ter domínio para falar com investidores, para falar sobre produtos de investimento. E aí eu olhei para aquilo, achei interessante, consegui uma apostila, um material, comecei a olhar e estudar, falei assim, mas isso aqui, se eu aprender isso aqui, eu vou aprender a realmente atuar no mercado financeiro. Então essa foi a minha ideia, eu falei assim, eu vou tirar uma certificação que para o meu cargo não era nem exigido na época, para a função que eu realizava, peguei, tirei a certificação, e aí eu não cheguei a crescer, ser gerente de agência, já me tornei lá atrás assessor de investimento dessa cooperativa. Então, aí e a paixão só foi crescendo, tornei assessor de investimento. Dentro desse outro grande sistema cooperativo, eu fui o primeiro gerente de investimento do Brasil desse outro grande sistema, um sistema co-irmão aqui do Cicobi. E aí, dali, comecei a desenvolver, e aí chegou um ponto que eu falei assim, olha, agora, em vez de ajudar, às vezes, um sistema cooperativo, eu quero ajudar todas as cooperativas do Brasil. E aí chegou um momento que eu falei assim, agora eu vou empreender. E parti a empreender. E hoje, graças a Deus, eu sou um consultor que roda todos os sistemas cooperativos, todas as cooperativas solteiras também, que não são ligadas a sistema, eu tenho contato, presto as minhas consultorias, presto meus treinamentos, tanto para colaboradores ou para o quadro social também. Eu faço esse trabalho junto também ao quadro social dessas cooperativas. E rodo o Brasil todo. Tenho a grande satisfação, inclusive, dizer que por rodar todos os sistemas e conhecer todos os sistemas, também sou dono de vários... de várias cooperativas. De várias cooperativas. Então, além de empreendedor no meu CNPJ próprio, eu empreendo também em outros vários CNPJs, que são as cooperativas que eu sou dono delas. Bacana, show de bola. E é bom que com todas essas experiências, Brasil afora, vem também aqui nos ajudar no Cicobi Lagoa Cred. Nós nos conhecemos na ocasião de um workshop interno da cooperativa e a gente está tendo a oportunidade, Márcio, de te ouvir também em outras ocasiões, num outro treinamento, onde vai capacitando cada vez mais a nossa equipe para que eles possam ajudar no dia a dia o cooperado a entender essa arte, de multiplicar dinheiro. Então, está sendo uma oportunidade muito bacana, Larissa? Com certeza, muito bacana. Larissa, e você? Como é que você entrou nesse meio cooperativista, começou a sua trajetória? A gente falou um pouquinho na introdução. Queria que você nos explicasse aí esse início também. Antes de ingressar na área de instituições financeiras de cooperativista, eu trabalhava como professora de dança. Nada a ver. Mas o Lagoa Cred já era uma arte, Agora a arte é outra. Já era
o Lagoa Cred já era um nome de peso, então eu sempre tive esse objetivo de trabalhar na cooperativa. Não entendia sobre cooperativismo, realmente era muito jovem, mas quando eu consegui entrar, depois de vários processos seletivos que eu participei, realmente insisti muito nesse objetivo que eu tinha. Participei de 4 processos seletivos no Cicobi Lagoa Cred, até ser contratada como estagiária. Eu observei o quanto é lindo, né, esse mundo do cooperativismo e o quanto faz diferença na vida de várias pessoas e principalmente da sociedade onde a gente está inserido. E aí eu era jovem, estagiária e queria me destacar ali naquele meio, até para buscar uma ascensão de carreira. Eu vi que a cooperativa investe muito nos funcionários, então aí que eu decidi estudar para o CPA 20, até para conhecer mais no mercado financeiro. Eu era estagiária ainda, e principalmente buscando uma ascensão na carreira. E também quando eu vi que, de fato, a cooperativa investe nos seus funcionários. Aí eu decidi fazer essa certificação, consegui tirar. E aí que me abriu os olhos para o mundo dos investimentos. Então, foi aí que me despertou para essa área, foi aí que acendeu a chaminha ali, que eu busquei cada vez mais me aprimorar nesse mundo dos investimentos. Trabalhei no atendimento simplificado, depois fui para a recuperação de crédito, e depois surgiu uma oportunidade de ser assistente da diretoria de executiva, né? Primeiro era dos 3 diretores e depois diretoria de negócios. E agora estou aí assumindo esse novo desafio, um desafio que eu estou extremamente empolgada e sei que vai trazer muitos resultados para todos os nossos cooperados, né? Que eles são a nossa razão de ser, é por eles que a gente trabalha, é por eles que a Cicobi Lagoa Cred existe. Então, espero agregar muito aí. Bacana. Já começando o nosso assunto, até lembrando aqui de virar aqui o nosso tempo, queria começar com você, Márcio, te perguntando, na sua visão, o que significa na prática essa arte de multiplicar o dinheiro, né? De entender como que a gente pode aproveitar as oportunidades para fazer nossos recursos se multiplicarem e assim ir conquistando cada vez mais objetivos e sonhos. E por que é tão importante a gente entender isso? Quando a gente fala hoje sobre a quantidade de brasileiros que estão com o nome no Serasa, a inadimplência tanto no CPF quanto no CNPJ. Nós estamos falando de mais de 7.800 empresas no Brasil com nome no Serasa. E um número aí superior a 65 milhões de brasileiros, né, CPFs com nome no Serasa. Mostra o quê? A importância da educação financeira. E aí hoje nós temos um agravante sobre a questão dos brasileiros em situações financeiras complicadas, que é as redes sociais. Que muitos brasileiros querem viver um padrão de vida que não é compatível com a sua renda. E isso gera problemas profundos. Um dado interessante, que muitas separações, as pessoas pensam que a traição a principal causa, mas às vezes o que leva à separação, às vezes é a traição financeira. Os casais que gastam muito, que um gasta e não fala pro outro que está gastando, e essa questão desse controle, a falta de dinheiro, a falta de comida até que vai, mas a falta de dinheiro acaba com o casamento. Então, estudando olhando assim, como as pessoas sofrem pelo fato de estarem endividadas e não conseguir realizar sonhos, pagar uma faculdade para os filhos porque não tem condição. Então, eu peguei... Lá atrás eu falei, eu tenho que entender por que as pessoas sofrem tanto com dinheiro. E me dediquei muito. Então fui buscar formações de educador financeiro. E quando a gente descobre que às vezes a questão de dinheiro não é questão financeira, não é saber fazer conta, mas sim uma questão comportamental, que está muito ligada aos comportamentos que nós trazemos ao longo da vida, que foram colocados pelos nossos pais, pelos nossos avós. Por exemplo, dinheiro é sujo. Quem gosta de sujeira? Então fica gravado no meu subconsciente que dinheiro é sujo, e às vezes quando eu tenho que tomar uma decisão financeira, não é a melhor alternativa sempre que eu escolho. Por quê? Eu não tenho, às vezes, o apreço que eu deveria ter pelo dinheiro. E aí as pessoas falam, apreço pelo dinheiro, mas eu fui na missa ou o pastor falou que não pode ter apreço pelo dinheiro. Concordo, mas a gente tem que entender que tem que diferenciar 2 palavras, ambição e ganância. Nós temos que ser ambiciosos para querer ter uma vida boa, para poder colocar e dar uma situação melhor para nossas famílias. O que a gente não pode ser ganancioso, passar por cima de todos. Então, eu fui trabalhando e entendendo que o rico não é o que ganha mais. Rico é o que poupa mais. Então,
o comportamento, e fui trabalhando muito forte essa questão de estudar o comportamento financeiro de cada um. E fui aprendendo e comecei a repassar isso para as pessoas. E quanto mais a gente ia estudando, ia entendendo que realmente a questão de multiplicar o dinheiro é uma ciência. E quando a gente fala de ciência, vem o nome Albert Einstein, que, né, o maior físico que já teve, e eu acho que o maior cientista que já teve na história da nossa humanidade. E o Albert Einstein, ele tem uma frase que diz o seguinte: a 8ª maravilha do mundo chama-se juro composto. Feliz daquele que ganha, triste daquele que paga. Então, olha só, olha como é inteligente essa frase dele. E quando a gente utiliza o juro composto junto com o dinheiro e junto com o tempo, pequenos valores aplicados a uma taxa de juros compostos ao longo do tempo te gera uma reserva financeira lá na frente. E aí eu trazendo isso hoje para uma realidade dos brasileiros, que 20 milhões de brasileiros aposentados hoje, de 20 milhões, apenas 1% 1% é independente financeiro, que conseguiu juntar dinheiro ao longo da vida, que hoje não precisa de INSS, que não precisa de filho, não precisa de ninguém. Então, quando nós falamos o que é a arte de multiplicar dinheiro, às vezes é mudar o nosso consciente e entender que às vezes você não tem que sacrificar hoje o prazer da sua vida hoje, no presente, da sua família no presente, e guardar tudo para o futuro. Mas também que você não pode ser negligente com o seu futuro e também gastar tudo hoje. Então, o equilíbrio financeiro entre o hoje e o amanhã, que é o grande segredo quando a gente fala de educação financeira. Então, hoje, você aproveitar, ter um orçamento inteligente, montar um orçamento inteligente, que você aproveite bem as coisas da vida hoje e não sendo negligente com a sua aposentadoria, com o seu futuro. Então, é muito interessante essa questão quando nós falamos da arte de multiplicar dinheiro. E eu deixo uma dica de livro aqui também, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Que nesse livro o autor diz o seguinte, quando a gente fala de juros compostos: o empregado mais fiel que qualquer pessoa pode ter chama-se juro composto. Trabalha para você 24 horas por dia, 365 dias por ano, não tem salário e nunca vai te pedir aumento. É verdade. Agora, há 2 meses atrás, o homem mais rico do mundo, né, o maior investidor do mundo, o Warren Buffett, ele se aposentou. Ele tirou o pezinho agora e falou assim: agora deixa para os jovens aí. Porque o oráculo, né, de Omar. Eu já ganhei dinheiro demais, deixa agora para sardinhas ganhar dinheiro. Ele é considerado o grande tubarão, né, o maior investidor do mundo. E ele diz o seguinte: se você não encontrar uma forma de ganhar dinheiro dormindo, você nunca será rico. E às vezes o juro composto, né, essa arte de multiplicar, é a forma que você tem de ganhar dinheiro dormindo, porque o juro está trabalhando para você, o juro composto ali. E reforçando, né, que a cooperativa possui produtos incríveis de investimento para todo tipo de perfil, que faz acelerar ainda mais esse crescimento, né, essa realização de desejos, de sonhos, de uma reserva futura para sua aposentadoria. Daí, depois a Larissa vai contar no detalhe quais são o portfólio, produtos, tudo que o Sicoob tem para oferecer. Mas é a ferramenta que vai acelerar, né? Seria o propulsor para fazer ainda mais você ganhar. E o cooperativismo tem isso, né? Sim. Quando a gente fala do cooperativismo, o cooperativismo pode acelerar ainda mais esse crescimento financeiro dos nossos cooperados. Por quê? Porque na cooperativa você deixa de ser simplesmente um cliente e passa a ser dono. E como qualquer empresa, você participa desse resultado. E quando você investe numa cooperativa, diferente para um banco, você tem um adicional nas suas rentabilidades, que é o quê? A participação das sobras. Então, pegue ao longo do tempo. Daí eu faço uma provocação, às vezes, pessoas que já têm uma certa idade, que têm conta bancária há 20 anos no sistema tradicional. Você perguntar o quanto que você ganhou a mais de rentabilidades nos seus investimentos no mercado tradicional bancário brasileiro? Nada. Se há 20 anos atrás você estivesse aplicando em uma cooperativa, quanto que você teria mais hoje? Aí junta isso, por exemplo, com o crescimento também do seu capital social na cooperativa, que é a parte societária. Quando você entra na cooperativa, você coloca ali um capital social. E todos os anos a cooperativa, vamos dizer assim, que ela paga juros ao capital. Você junta sobras, pega juros ao capital pagos em cima da sua cota capital e eleva isso, vamos colocar num cenário aí de 35, 40 anos. Quanto de reserva que você terá lá na frente? E para você ter essa reserva, é uma decisão simples. É uma escolha. É você movimentar, trazer a sua vida financeira para uma cooperativa.
E aqui eu digo assim, Márcio, você está dizendo que as pessoas que estão nos assistindo, que não são cooperadas, que elas encerrem a conta no banco e venham 100% da cooperativa? Eu falo até que não. Mantenha a conta no banco para você ter uma comparação. Ter um comparativo, falar assim, antes e depois. Deixa eu ver aqui. Então, você começa a fazer a mesma... E não só na captação, né? A gente está aqui defendendo hoje a questão de investir numa cooperativa. Mas até mesmo no crédito. O quanto que a decisão de tomar crédito numa cooperativa é mais inteligente do que eu tomar a mesma linha de crédito num banco. Porque também você ganha parte dos juros que você pagou, volta para você. Então, até essa questão de voltar para você é bem interessante, que eu faço uma provocação, porque hoje nós temos algumas sopas de letrinhas, algumas palavras sobre nova economia, economia moderna, política ESG, cashback. E aí, com essa questão de voltar para você, eu sempre faço uma provocação que é, quem que inventou o cashback? As cooperativas, Quem inventou o cashback foi um grupo de 28 tecelões, lá na cidade inglesa de Rochdale, em 1848, quando criaram a primeira cooperativa do mundo. Então, cashback não tem nada de moderno. Cashback é muito tradicional, né? É uma estratégia comercial econômica utilizada já há mais de 200 anos com a criação da primeira cooperativa do mundo. Realmente. Larissa, o Márcio trouxe na resposta dele um aspecto importante sobre a educação financeira e também do papel da cooperativa nesse processo. Como que, trazendo isso para a prática, principalmente do Sicoob Lagoa Crédito, como que o cooperativismo financeiro pode atuar na educação financeira dos seus cooperados e auxiliando eles a conquistar aí melhores condições? Eu falo que ser cooperativa é você pensar na educação dos seus cooperados também. Então, a gente tem um princípio do cooperativismo que é educação, formação e informação. E quando a gente olha para educação, formação e informação, não é simplesmente palestras, que a gente tem várias. Eu acredito que é o atendimento consultivo, porque às vezes o cooperado chega e ele não sabe como fazer uma organização de um orçamento, ele tem um objetivo, um sonho, mas não sabe o que fazer para alcançar aquele objetivo. Então, não é simplesmente fazer o investimento, não é simplesmente fazer um crédito, igual a gente também citou aqui o crédito. É também ser um consultor. Mas, além de ser um consultor, de ajudar o cooperado a fazer as melhores escolhas de acordo com o perfil dele, nós também temos várias palestras no Sicoob Lagoa Crédito, tem a agenda de desenvolvimento, né, que traz palestras voltadas para esse assunto, de cenários econômicos, de investimento, de finanças, de cooperativismo. Trabalha com as crianças. Trabalha com as crianças, eu ia citar isso agora. Tem a questão de preocupação de formar adultos mais conscientes, não só investidores, mas adultos mais conscientes. Quando a gente tem o programa Jovem Cooperativista, que aí leva educação cooperativista, financeira e empreendedora para crianças desde o pré até o ensino médio. Então, é para criar nas crianças esse tipo de sentimento, de consciência, né? Porque muitas vezes nas escolas não tem esse assunto, e é um assunto extremamente importante para a nossa sociedade. Então, eu falo que a cooperativa, ela tem um papel fundamental nessa formação de adultos mais conscientes, né? E, principalmente, fazendo esse atendimento consultivo mesmo. Bacana. E até, continuando esse assunto, mas você trouxe ali na sua resposta um aspecto importante, que é das emoções que a pessoa tem até para lidar com o dinheiro, né? Às vezes aspectos até inconscientes que vão refletir no comportamento financeiro, seja de uma pessoa, de uma família. Eu queria te perguntar como que as pessoas podem lidar melhor com esse tipo de emoção para que isso reflita positivamente na vida financeira dela e a gente ter aí uma sociedade mais consciente financeiramente. Essa pergunta é bem interessante, porque quando a gente fala assim, o nosso cérebro é como se fosse um computador. Então, a gente vai sendo programado. Então, se ao longo da vida eu sou programado de uma forma que, quando a gente fala de dinheiro, é sempre sofrido, escasso, que dinheiro é ruim, e aí vai criando o quê? Vai criando um senso de que para que trabalhar, para que ter um trabalho melhor, para que ganhar dinheiro, porque a minha vida toda eu ouvi que dinheiro é ruim, para que eu vou querer crescer financeiramente, para que... Aí entra uma questão
que eu trabalho muito forte, que é a reprogramação financeira. É você reprogramar sua mente, entender que o dinheiro, ele não é simplesmente o fim. Ele é o meio para a gente conseguir as coisas. E esse dinheiro que a gente consegue todos os meses através da labuta diária, do trabalho, ele pode realizar sonhos. Aí eu pergunto, a gente usa muito assim, porque as pessoas estão cansadas da palavra meta, né? Ah, meta, o cara meta para emagrecer, meta no emprego, meta daquilo. Então a gente traz de uma forma lúdica a palavra sonhos. Todo mundo tem sonho. Concorda comigo? Sim. Quem está nos assistindo sabe disso. Todo mundo tem sonho. E a grande questão, se você tem um sonho, esse sonho é bom ou é ruim? É bom, porque se fosse ruim não seria sonho, seria pesadelo. E aí, por exemplo, é coisa boa. E essa coisa boa... Só que tem uma questão bem interessante. Se a gente estiver aqui com 100 mil visualizações, dessas 100 mil pessoas que estão assistindo esse episódio, cada um vai ter um sonho diferente. Mas uma coisa é igual para todos esses sonhos. Tem um custo. E se tem custo, precisa de dinheiro. Então, quando a gente começa a olhar que se realmente todos os meus sonhos, tudo que eu já realizei na vida, eu precisei de dinheiro, então o dinheiro não é um vilão. O dinheiro é uma coisa boa. É um aliado, né? É um aliado para a realização dos meus sonhos. Ah, Márcio, mas eu aprendi na igreja que é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mas será que era essa mensagem realmente que estava nessa parábola? Ou será que até o camelo tem que se ajoelhar na presença de Deus? Né? Que tem que dobrar seu joelho para passar pelo furo de uma agulha. Então, às vezes, entender o que as mensagens realmente traz e não ser a ferro e fogo, numa tradução direta, e levar isso para o resto da vida. Ah, o dinheiro é sujo. Tá, o dinheiro é sujo, mas quando a gente faz as pesquisas das coisas mais sujas que tem, o oxigênio, o ar que nós respiramos, é mais sujo do que o dinheiro. E é por isso que eu até digo, né, que na sua infinita sabedoria, Deus criou até os folículos capilares que nós temos no nariz, que às vezes nos incomoda. Para quê? Para ser um filtro, para impedir que tantas impurezas entrem para os nossos pulmões. E com isso manter uma saúde para nós. Então, mas só que é o seguinte, você consegue viver sem ar? Não, de forma alguma. É sujo? Você consegue viver. É a mesma coisa, o dinheiro é sujo? Claro que é. Eu não estou dizendo que o dinheiro é sujo, mas eu não consigo viver sem o dinheiro. Então, quando a gente começa a reprogramar isso e começa a entender que tudo que eu realizo na minha vida de bom, tudo que dos meus sonhos que eu realizo, eu preciso de dinheiro, eu começo a entender realmente que dinheiro é bom e eu vou me esforçar cada vez mais para ganhar mais dinheiro, para dar qualidade de vida melhor para a minha família, para os meus filhos e principalmente para mim. Então, a gente começa a remodelar e reprogramar. E lógico, para simplesmente entender que o dinheiro é bom, a partir desse momento, eu tenho que entender quais ferramentas que eu posso utilizar então, para acelerar esse processo. Então, mudei a minha mentalidade sobre dinheiro. Aquela questão de escassez, aquela voz que ficava na minha cabeça. Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não dá em árvore. Rapaz, dinheiro não dá em árvore. Pega o produtor de café aqui de Minas Gerais e vê se não dá em árvore, né? Então a gente vai remodelando essa questão de dinheiro. E aí quando você utiliza, por exemplo, se eu ganho dinheiro, então eu tenho que saber organizar esse dinheiro. Como numa empresa, o meu CPF, né, a minha empresa ali, o meu núcleo familiar, nós temos que tratar também, ter um controle financeiro. Você pega, por exemplo, assim, hoje reclama muito do país, que o país está em déficit. O que é o déficit? O governo gastando mais do que arrecada. Na nossa vida financeira pessoal, na nossa família também, se nós gastarmos mais do que nós arrecadamos, também não vai dar certo. Vou cair no Serasa, vou cair no cheque especial e aí vira um problema danado. Então, o que a gente tem que ter? Orçamento. Orçamento inteligente. O que é um orçamento inteligente? Um orçamento a qual ele dá a minha sustentabilidade, então a minha sobrevivência, ele mantém minha sobrevivência, ele mantém o meu lazer hoje, só que ele também olha para o meu futuro. Um orçamento inteligente, um modelo, tem vários. O modelo que eu gosto muito de falar sobre ele é o 50, 30, 20. O que é o 50? De tudo que eu ganho, 50% vai ser para minha sobrevivência. Então, se eu ganho, por exemplo, 10 mil reais, 5 mil reais eu vou ter que enxugar gastos, eu vou ter que o grosso da minha sobrevivência mensal, energia, né, a conta de luz, água, alimentação, tudo isso vai estar dentro desses 5 mil reais. E esses 3 mil reais, que seriam os 30%? Esses 3 mil reais seria o quê? Para lazer, aproveitar a vida hoje, fazer um churrasco, a carne tá cara, então né, tomar uma cervejinha. Não fazer todo final de semana, dar uma segurada, porque senão os 3 mil aí não vai dar para fazer todo final de semana. Mas ter também para um lazer, pegar, levar os filhos num shopping, pegar, levar no cinema, proporcionar também alegrias para nossa família. E 20%. 20% para quem
para quem é fiel ao dízimo, para quem é fiel à sua religião, desses 20% você pode pegar 10%, se você é fiel no dízimo, devolve para Deus aquilo que Deus concedeu para você, e os outros 10% você aplica. Você começa a criar um fundo de reserva, hoje, uma reserva de emergência, porque se você acontecer alguma coisa com você hoje, e um outro fundo para quê? Um fundo para o seu futuro. Então, desses 10%, 5%, 50% eu aplico em produtos de liquidez, para que se eu bater meu carro, estragar meu carro, queimar o chuveiro, eu não preciso pegar crédito. Eu já tenho aquela reserva de emergência ali para sanar essa urgência. E os outros 50%, começar a construir a minha reserva da melhor idade. A reserva para quando eu chegar aos 65, 70 anos, não depender de ninguém, não depender nem de filhos, porque eu fui inteligente no passado e criei esse cronograma, criei esse planejamento. E falar sobre planejamento é bem simples. Quem tem planejamento, tem futuro. Quem não tem planejamento, tem destino. Você quer ficar na mão do destino ou quer ter o futuro? É hoje a decisão. Se você quer ter a sombra lá na frente, a semente tem que ser plantada hoje. Realmente. Então é essa que é a questão que a gente fala da arte de multiplicar dinheiro. A arte de multiplicar dinheiro. Ah, Márcio, mas está difícil, a vida está difícil, o orçamento já está apertado, é muito gasto. Só que é o seguinte, muitos se colocaram nessa situação. Às vezes um pequeno ajuste no orçamento, a gente já consegue respirar mais. É um fôlego. Às vezes, se você ganha um salário de 10 mil reais, não viva um padrão de 10 mil. Dê 2 passos para trás. Dá uma recuada nesse momento. Viva um padrão de 8 e 2 mil você consegue aplicar, consegue multiplicar esse recurso. Uma provocação que eu fiz com a equipe nesses 6 dias de treinamento aqui. Se vocês fossem meus funcionários, uma grande empresa, e nós estamos passando por uma crise, e eu tivesse como CEO, dono da empresa, tomar uma decisão, ou ter que diminuir o número de funcionários, porque a primeira coisa quando está em crise é cortar a cabeça, né, nas empresas. E aí a alternativa é a seguinte, então nós temos aqui 50 profissionais. A primeira alternativa é colocar o nome dos 50 profissionais em uma caixa e fazer um sorteio aleatório de 25 nomes. E esses 25 nomes, independente do cargo, função e salário, vai ser demitido de forma automática. Ou diminuir o salário de todo mundo em 20%. O que vocês escolhem? Provavelmente diminuir, né? Diminuir o salário de 20%. Nós precisamos chegar numa situação dessa para ajustar um orçamento em 20% a menos? Então, melhor evitar, né? Melhor adiantar esse processo. Então o que acontece? Não precisa chegar nesse ponto, né? A água bater no pescoço para que eu faça, agora eu tenho que cortar gasto, agora que eu vou ter que fazer isso. Não, eu posso fazer hoje. Felipe, uma coisa que eu falei ontem no treinamento à noite, sobre a questão, hoje nós temos uma linha de empréstimo, que as pessoas pegam empréstimo através do FGTS. Mas parou para pensar, o FGTS é o Fundo Garantidor de Tempo de Trabalho, de serviço do profissional. E muitos desses, quando são mandados embora, às vezes o único dinheiro que tem é o FGTS. E para muitos, se forem mandados embora, não vai ter mais o FGTS, porque já consumiu o FGTS. Então, olha só, como que às vezes uma decisão, às vezes no impulso, não, tá esse dinheiro disponível aí, eu vou pegar. E aí, mas se você for mandado embora? As pessoas nunca acham que os problemas vão acontecer, né? Acontece com todo mundo, menos com ela. Exatamente. É verdade. E é uma questão que eu falo assim, que muitas vezes o brasileiro é imediatista. Então, muitas vezes, ele quer aquele dinheiro, quer aquele crédito, mas não analisa a real necessidade. Porque muitas vezes não é uma necessidade. Então, eu falo que sempre que a gente vai tomar uma decisão de compra, de crédito, a gente tem que avaliar. É realmente necessário? Beleza, é. Próxima perguntinha. Cabe no meu orçamento? Porque muitas vezes a gente olha a parcela e vê que é uma parcela pequena que cabe no bolso, mas esquece de avaliar o restante, todas as despesas, o restante que vai ter essas parcelas do contrato e tudo. Então, eu acho isso muito importante, porque a gente é imediatista. Somos todos imediatistas. Queremos tudo para ontem. Você já até adiantou um pouco, mas eu iria te perguntar justamente isso. Diante dessas dicas, né, o Márcio explanou muito bem aí um exemplo muito prático de como que a gente pode gerir aí o nosso orçamento financeiro.
Mas quais são os principais erros, né, que as pessoas cometem, muitas vezes por conta de deixar a interferência da emoção ali na decisão financeira, ou mesmo pelo imediatismo que você vinha falando? Quais são, na sua visão, esses principais erros que as pessoas cometem? O principal erro, na minha opinião, que as pessoas cometem é realmente não avaliar a necessidade. É igual eu estava falando agora. É realmente não avaliar a necessidade. Às vezes você se alavanca sem necessidade. Então, é ter seus objetivos definidos. Que é igual o Márcio falou, a gente tem que tomar uma decisão hoje, plantar a sementinha hoje. Como que a gente quer, como que a gente se enxerga, né, daqui a um tempo. Então, para que a árvore dê sombra, plante a sementinha hoje. Fiquei com essa frase na cabeça. Realmente é o necessário. Porque a gente tem que ser mais objetivo, pensar mais nas real necessidade que a gente tem daquela compra. E outra coisa principal é isso, é avaliar o orçamento. Porque às vezes a parcela fica tão bonita aos olhos, e quando a gente olha o nosso orçamento, nosso planejamento do ano, que é uma coisa que eu costumo fazer para minha pessoal, eu tenho um planejamento do ano. Às vezes você quer comprar um carro, às vezes você tem o sonho da sua casa, e uma decisão imediata ali vai prejudicar todo um sonho, todo um objetivo por trás. Então, realmente, é avaliar esse tipo de situação e o orçamento. Quando nós falamos sobre essa questão, hoje, por exemplo, por que as pessoas estão numa situação complicada financeiramente? Uma é o impulso. Uma é a inteligência, né, o algoritmo por trás, impulsionando as compras. Se nós pegássemos, vamos colocar o celular aqui em cima, e aí a gente começa a falar, por exemplo, camisa branca de bolinha vermelha, camisa branca de bolinha vermelha, camisa branca de bolinha vermelha. Quando eu pegar o celular, quando eu abrir o Instagram, o que vai ter ali? A camisa branca. A camisa branca de bolinha vermelha. E aí o cabeça fraca vai fazer assim, tá vendo? É o universo conspirando ao meu favor para comprar a camisa branca de bolinha vermelha. Realmente eu preciso comprar essa camisa. É um sinal. É um sinal dos deuses. E não é, né? Hoje tem uma inteligência, né? Tem um algoritmo por trás fazendo que você... Se você pesquisar algo no Google, quando você vai para outra rede social, já está aparecendo aquilo lá para você. Tudo isso, lógico, tem uma tecnologia por trás, mas leva as pessoas à compra por impulso. Garanto que tem muita gente aqui que tem, às vezes, aparelho de ginástica em casa. Uma esteira, uma bicicleta ergométrica, né, que comprou e hoje é um cabide. Por quê? Comprou por impulso. Aquele jogo de panela que eu vi na propaganda lá, daquele canal que fica fazendo propaganda, quis aquela panela. Usou? Nunca usei aquela panela. Então, assim, as pessoas compram muito por impulso. Em educação financeira, tem uma técnica que é fundamental para você entender se aquela compra é por impulso ou não. Que é a regrinha dos 3 P's, que vem muito de encontro com o que a Larissa estava falando. A regrinha dos 3 P's é o seguinte: posso, preciso e para quê? Eu posso? Eu tenho orçamento para isso? Que às vezes, acho que a pergunta é fundamental. Eu posso comprar isso aqui agora? Será que isso aqui não vai, ali na frente, fazer diferença no meu orçamento? Às vezes entender, para que eu vou comprar isso aqui? Cara, um tênis, eu acabei de comprar um tênis, porque eu estou olhando uma propaganda de tênis? Já, né, eu posso, e o preciso. Né, preciso. Será que realmente a gente compra coisa porque está precisando mesmo? Ou realmente porque nós estamos sendo manipulados? Porque a gente fala muito hoje, por exemplo, da manipulação comercial, das empresas. Você vê, por exemplo, hoje um problema seríssimo, né, de manipulação, que é a utilização dos influencers, levando as pessoas a jogar apostas virtuais, apostas eletrônicas, e você vê casos de suicídio, pessoas perdendo seus empregos, porque o vício é tão grande, se endividando, pegando dinheiro emprestado em instituições financeiras, até cometendo furtos para conseguir recursos para manter o vício em jogos. Do Tigrinho, essas bets da vida. Então, eu rodo o Brasil todo. E é incrível, em cada palestra, por exemplo, que eu realizo com um quadro social, né, com cooperados, falando muito sobre o cooperativismo, que é algo que eu sou apaixonado. Quando a gente toca nesse assunto, olha, é de 2 a 3 pessoas, no mínimo, que chegam no final e falam assim, meu filho está viciado nesse negócio. E uma das histórias que mais me chamou a atenção, de um pai que chegou no final e falou assim, meu filho está perdido nisso aí.
Só que daí, quando ele começou, né, a gente foi aprofundando a conversa, ele falou assim, meu filho perdeu o casamento. Nossa. E a gente foi aprofundando a conversa, ele falou assim, o meu filho perdeu o emprego. Daí eu falei, o que seu filho faz? Daí ele falou assim, meu filho é médico. Daí eu falei assim, seu filho é médico? E como se ele perdeu o emprego? Não, ele perdeu o emprego porque ele abandonou a clínica que ele tem. Porque o vício é tanto que ele pegou dinheiro na mão de pessoas que não devia pegar dinheiro emprestado. E esse filho está meio que sumido para o mundo e não sabe onde está. E ele abandonou a clínica dele. E o pai estava alugando a clínica para outro médico para tocar a clínica. Então, olha como que é a questão do vício, ligado a dinheiro, ligado à aposta, ligado à ganância, o imediatismo que as pessoas querem. Vou jogar isso aqui que se eu ganhar... Nossa, se eu ganhar... Fico rico. Fico rico da noite pro dia. Mas é o seguinte, uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça. A casa sempre vence. Então, não adianta você falar de Tigrinho. Tigrinho é um cassino online. Já viu alguém ficar rico num cassino? Tudo que a pessoa ganha no cassino, ela deixa no cassino. É a mesma coisa das bets. Meu amigo ganhou R$5.000. Cadê os R$5.000 dele? Ele ganhou, mas já perdeu os R$5.000. Então é um alerta. Pais, olhem o celular dos seus filhos. Maridos, olhem o celular da sua mulher para ver se ela não está jogando. E mulheres também olhem o celular do seu marido para ver se ele não está jogando viciado nisso. Porque é um vício. Pergunta se para um viciado em crack se ele pediu para ser viciado. Um viciado em pornografia, um viciado em álcool, um viciado em cigarro. Não. Aconteceu, é o vício, é a questão do vício. É uma questão até química do nosso cérebro. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que monitorar sim, porque é muito sério isso. O que nós estamos vivendo no Brasil hoje. E o dinheiro de janeiro até maio, para vocês terem noção, 90 bilhões. 90 bilhões foi o dinheiro que os brasileiros gastaram nas bets. Com a aposta online. Então isso é seríssimo. Isso tem que chamar atenção. Isso daqui a pouco... O cigarro é um caso de saúde pública, não é? Todos esses vícios. Álcool, caso de saúde pública. Cara, daqui a pouco, essas bets vai ter que virar caso de saúde pública, porque tem gente se matando, tem gente morrendo. Saúde mental. Perdendo casa, perdendo tudo. Perdendo tudo. Então, isso é seríssimo, né? Perdendo a vida, né? De fato. E isso também, né, tá entre aí os principais erros e riscos. E eu acho até interessante você trazer esse aspecto, porque nós falamos da atuação das cooperativas na educação financeira para tentar evitar, prevenir essas situações, mas levando em conta esse tipo de cenário e até mesmo um lado positivo de às vezes que alguém que consegue ali economizar, mas não sabe direito como investir, como que as cooperativas podem ajudar melhor as pessoas a ter mais consciência no momento de investir, de fazer o dinheiro se multiplicar, como que ela pode ter maior apoio nesse aspecto, além da questão da educação financeira? Perfeito. O primeiro passo acho que nós abordamos bem aqui, né, eu e a Larissa, sobre que para investir primeiro você tem que ter, para ter tem que organizar. E às vezes para organizar você tem que cortar mesmo, às vezes é cortar na pele, tomar decisões contundentes. Agora, chegou ao ponto. Sobrou, né? Salvei, né? Em inglês, o termo utilizado é saving, né? De salvar. Salvei um recurso esse mês. Agora é o que fazer. E aí, o que fazer pode ser fácil, com a ajuda, por exemplo, de uma instituição como o Sicoob, que tem um portfólio completo para todo tipo de investimento, para todo tipo de investidor, levando em consideração o perfil. Então, a primeira coisa, onde colocar o meu dinheiro? Primeira coisa, a gente tem que descobrir qual que é o seu perfil de investidor. E aí tem um teste que o Sicoob realiza, que vai descobrir qual que é o perfil, que é o API, Análise Perfil do Investidor. Então, ele vai analisar se o seu perfil é conservador, se é moderado, se é arrojado ou se é agressivo. Se for conservador, você tem um leque de opções incríveis, que daí, lógico, a particularidade da cooperativa, que daí a Larissa vai falar para nós qual é, por exemplo, os produtos que tem no detalhe. Se eu sou moderado, eu já consigo misturar um pouco de produtos conservadores com produtos um pouco mais
sofisticados quando nós falamos da questão de risco. Se eu já sou um moderado, o meu peso já vai mais para produtos de risco. E se eu sou um agressivo, sou louco, o que é esse negócio de Bitcoin aí? Deixa eu comprar esse negócio aí. Saiu um negócio novo lá nos Estados Unidos, deixa eu comprar isso aí. Nem sabe o que é. Os caras, quando é agressivo, ele abre mão, ele quer correr qualquer risco em detrimento a uma rentabilidade maior. E lógico, até aí uma questão bem interessante para quem gosta de investimentos, você consegue acessar ETFs de criptoativos através do home broker do Sicoob. Eu, inclusive, sou investidor de 2 ETFs aí de criptoativos dentro do Sicoob. Ou pessoas que gostam de um investimento, e muitos analistas estão falando nesse cenário de geopolítica, de crise geopolítica, uma possível terceira guerra mundial. Quando sempre tem crise geopolítica, o ativo que começa a entrar muito em voga é o ouro. E você consegue também investir em ouro via home broker do Sicoob, através de um ETF que é o Gold 11, que eu também tenho investido no Sicoob. Então, hoje, o Sicoob consegue atender todos os públicos, até mesmo se você quiser comprar empresas americanas, você consegue comprar Amazon, Netflix, Disney, Apple, Google, tudo você consegue hoje, dessas big techs, todas essas empresas você consegue ter no seu portfólio de investimento através do Sicoob. Bacana. Então, tem várias formas, né, da cooperativa ajudar. Aproveitando, Larissa, essa resposta, queria que você citasse alguns desses exemplos para nós que a gente oferece hoje no Sicoob Lagoa Cred para os nossos cooperados. Temos um portfólio realmente completo, igual o Márcio citou, né? Já é investidor no Sicoob, desde ações, fundos de investimento. Temos fundos de investimento do Sicoob, fundos de investimento cambial, que é um fundo recente aí do Sicoob, que aí, além de você ter essa diversificação da sua carteira com compra de dólar, com uma taxa de administração baixíssima, você tem ali a compra também nesses fundos de títulos do Tesouro. Então, acaba que tem a apreciação do dólar, né, acompanha ali as taxas do dólar, mas sem abrir mão da Selic, devido aos títulos públicos federais que também compõem o fundo. Então, é bem interessante. A gente tem também a RDC, né? Temos um RDC progressivo que tem liquidez diária, então é excelente para formar aí a reserva de emergência que a gente citou, onde quanto mais tempo o cooperado fica na cooperativa, fica com o recurso investido na cooperativa, mais remuneração ele vai ter. E isso com o benefício de ter uma liquidez diária. Então, é bem interessante. Temos também o RDC Fidelidade, que o cooperado fica com o recurso fidelizado na cooperativa, mas ele tem acesso também a outras taxas mais atrativas. E um ponto que eu acho primordial em relação ao cooperativismo é que quando os nossos cooperados procuram a cooperativa para esse atendimento consultivo, como somos formadores, né, de educação financeira, também é muito bom a transparência. É você ter ciência do risco, é você entender o que é uma liquidez, o que é um prazo, para poder administrar mesmo o seu orçamento e conseguir chegar naquele objetivo que você sonha. Então, é interessante esse ponto, porque o cooperativismo, ele transforma mesmo. E você escolher uma instituição como o Sicoob Lagoa Cred é isso, é você ter um atendimento próximo, um atendimento personalizado, que vai lhe ajudar a organizar esse orçamento que a gente tanto falou. Porque para investir, primeiro precisa ter um saldo, né? O que você falou foi essa? Salvar, né? Que é salvar. Tem que salvar aí parte do recurso. Então, isso que é interessante. Sabe, Felipe? Então, quando o cooperado decide investir no sonho dele, né, procura o Sicoob Lagoa Cred, que a gente tem uma equipe pronta para fazer toda essa consultoria. E eu também vou estar sempre à disposição aí para atender os nossos. E, Felipe, quando ela fala de um produto como esse progressivo que o Sicoob trabalha, é um produto muito inteligente. Por quê? A taxa vai progredindo conforme o prazo que você vai deixando. Então, quanto mais tempo você deixa, mais a sua rentabilidade aumenta. E ela aumenta de forma retroativa, desde o primeiro dia que você aplicou. Olha só que interessante. E, por outro lado, quanto mais o seu dinheiro vai ficando aplicado, tem a tabela de imposto de renda sobre o investimento. E quanto mais tempo você está deixando o dinheiro aplicado, está diminuindo
a alíquota de imposto de renda. Então, potencializando o seu ganho. Então, é um produto muito inteligente, o progressivo, né? Porque você ganha... Quanto mais tempo você deixa e ainda você tem o benefício do imposto de renda. Perfeito. Então, alavanca os seus ganhos. Isso é muito interessante. E uma coisa que sempre vem na mente quando a gente está falando de produto de investimento, porque a maioria das pessoas acha que é muito complexo, né? E, na verdade, muitas dessas questões são bem simples, né? De serem entendidas. Uma coisa que a maioria das pessoas pensa é que para investir precisa ter muito dinheiro. E, na verdade, não, né? Se consegue salvar ali, por menor que seja o valor, já é um capital que pode ser investido. Queria que vocês falassem um pouco disso, assim, para a gente tentar desmistificar essa ideia de que investimento é só para grandes investidores, investimento é só para quem tem muito recurso sobrando, tem muito recurso salvo. E, na verdade, a gente sabe que não, né? Não. Você vê, por exemplo, exemplos. O rico não é o que ganha mais. Rico é o que poupa mais. E esse poupar, esse salvar, é independente do valor. Até uma técnica que eu ensinei nesse treinamento aqui, não foi no workshop, que é a técnica do troquinho. Por exemplo, o cooperado vai lá na cooperativa, tem uma conta de luz para pagar. R$47 é a fatura dele. E ele deu uma nota de 50, sobrou R$3. O caixa vai oferecer para ele. A senhora não quer que eu aplique esses R$3? E aí todo troquinho aplicando. E aí a gente vai vendo assim, como que isso pode fazer a diferença, bem para a cooperativa, porque capta dinheiro, e às vezes esses R$3, 3 moedas que o cooperado teria, que às vezes ia perder essa moeda, ia gastar. Virar um lanche ali, um abalo, um chocolate. Ou ia cair no braço do sofá, sabe o vão do braço do sofá? Sumiu, perdeu. Sumiu, caiu no sofá ali, sumiu. E às vezes é um dinheiro que daí vai sendo destinado. E aí o que acontece? Aquela questão do juro composto. A questão do juro composto e crescer o juro composto, às vezes não está nem ligado a uma única aplicação grande, mas sim em várias. E aí eu falo da santa constância, né? De você constantemente aplicando dinheiro, independente do valor, que é isso que vai sendo o fermento para esse volume crescer. E aí quando a gente olha, por exemplo, só para a gente ver como que são as coisas, esse volume que há 3 anos atrás o Banco Central está falando, tem tantos bilhões de reais esquecidos aqui, vem tirar. E as pessoas esqueceram. Sabe o que é aquilo, Felipe? Às vezes era um valor não tão grande que foi aplicado numa poupança, as pessoas esqueceram que tinha aquele dinheiro aplicado naquela determinada instituição financeira, não falaram para a família que tinham e está lá esquecido aquele dinheiro. Pequenos valores. Que são bilhões, né? E agora foi pequenos valores ao longo do tempo. Imagina uma capitalização de 45 anos. A pessoa colocou dinheiro 45 anos atrás lá. Imagina a taxa Selic mantendo aí um percentual de, vamos colocar numa média de 10% ao ano. Então imagina 10% ao ano sendo capitalizado durante 45 anos. Realmente. Entendeu? Então é um valor. É multiplicar. Por exemplo, olha só como que é interessante. O Plano Real foi estabelecido no Brasil dia 1º de julho de 1994. Se o Felipe tivesse colocado R$1.000 em 1º de julho de 1994... É porque eu não estava nascido ainda. Mas... se o seu pai tivesse planejado, né? Se o pai e a mãe tivessem planejado para o Felipe lá atrás, colocado R$1.000 em 1º de julho de 94 para o meu filho que eu vou conceber, né? Hoje em dia você teria em torno de R$82.000. E só milão. Há 30 anos atrás. Então, olha só. Imagina hoje se nós colocassemos... Vamos colocar, então... Se hoje a gente colocar R$1.000... Hoje. Daqui, quanto que a gente vai ter? E se eu começar a criar o hábito? Hoje está sobrando 1.000. Mas eu coloquei 1.000 hoje. Mês que vem não consegui 1.000. 200. No outro mês, consegui salvar 300. E assim por diante. E aí, uma coisa que é muito importante. Márcio... Mas é difícil esse negócio, cara. Eu tenho que criar um mecanismo que, de forma automática, eu consiga salvar recursos todos os meses. Porque senão, rapaz, dinheiro na mão, vendaval. Temos também, né? Temos também. Ficou dinheiro na minha mão, eu vou gastar. Seguinte, quanto que cai seu salário? Dia 10. Transfere seu salário para o Cicobi Lagoa Cred e já faz uma aplicação automática. Uma programada automática. O que é isso? O sistema automaticamente vai fazer uma gestão financeira na sua vida. Vai captar esse dinheiro que está na conta corrente e vai mandar para sua aplicação. E aí você nem vê a cor daquele dinheiro. Então, com isso, quando você percebe, nossa,
nem percebi que eu já tinha tanto dinheiro guardado assim. Acha que foi um boleto que pagou, né? O dinheiro tá salvo. As pessoas não falam assim, Márcio, que eu preciso... Eu preciso investir, mas... Não, eu falo assim, eu preciso de um boleto. Rapaz, para mim conseguir as coisas, eu preciso de um boleto. Então, coloca um boleto bem na sua geladeira, assim, coloca assim, todo dia, todo mês, vencimento, dia 10 de todo mês, R$300. O que é isso aqui? A minha aplicação. Então, às vezes É o meu boleto. É o meu boleto. É o compromisso que ela tem com ela mesma. Isso ela vai guardando dinheiro. Com sonho, com o futuro, Perfeito. né? Bom, a gente pôde, Larissa, ia completar? Não, só falando mesmo que isso faz com que as pessoas se tornem protagonistas da sua própria vida financeira. Porque hoje em dia, a gente não pensa, né, no amanhã, mas e amanhã? Existe esse questionamento que deve ser feito. E nós precisamos ser protagonistas da nossa história. E decidir hoje investir é sobre isso. Perfeitamente. Eu ia dizer o seguinte, que a gente nessa conversa, nesse bate-papo, a gente vai vendo que existem muitos conceitos que são simples de serem entendidos, uma questão muito prática, né, de abordar isso na vida das pessoas, mas para que haja uma transformação de fato, é preciso fazer parte de uma cultura, né? Então, as pessoas precisam desenvolver essa cultura, esse hábito de realizar essas ações estratégicas para poder ter uma vida financeira mais saudável. Então, nessa última questão, né, já caminhando aqui para o encerramento do Coopercast, começando por você, Larissa, queria que você falasse como que, no seu ponto de vista, a gente consegue ir implantando essa cultura nas pessoas, né, para que a pessoa entenda que, com um conceito simples, a gente consegue ter uma vida financeira melhor. Eu tive uma experiência até com uma cooperada do meu ciclo pessoal, que ela estava realmente com dificuldade de investir. Primeira coisa que a gente fez, porque ela me pediu essa ajuda para fazer o planejamento dela. Tem uma planilha no Sicoob que chama Diário Econômico, onde, para a pessoa que não tem orçamento, para que ela consiga começar a fazer o seu orçamento, ela começa todos os dias, tem lá numerado de 1 a 30, vários tipos, por exemplo, gasolina, luz, roupas, bar, alimento. E ela começou a realmente colocar todos os dias. Aí eu comprei um chiclete. Vou colocar R$2 um chiclete. Comprei uma água, R$3 uma água. Comprei uma roupa. E vai numerando cada ponto. Eu acho isso importante. E aí, ao final do mês, ela vai ver qual que é o gargalo que está realmente impedindo ela de prosperar, né? De crescer, de ter aí sua liberdade financeira. A partir disso, é igual o Márcio falou, é realmente cortar gastos, cortar despesas. Porque para você investir, primeiramente sua conta tem que estar fechando no azul, nem que seja R$50. Igual a gente falou do RDC progressivo. A partir de R$100 você consegue investir no RDC progressivo. Então, às vezes a gente tem essa cultura de que para investir precisa de muito. Não, na verdade é uma construção. É você começar no agora, construir e colocando de pouquinho em pouquinho até ter esse recurso e conseguir atingir seus objetivos. Então, na minha opinião, o primordial para começar realmente a investir, a alcançar os seus objetivos, é estruturar esse orçamento e entender onde que está seu principal gargalo, que está te impedindo realmente de ter de prosperar, né? De começar a investir, a poupar. E também outra coisa que eu acho muito importante, eu acho que chegou a citar aqui, é ter o seu objetivo definido, claro. Às vezes você pode colocar até um quadro na sua casa, com a foto do carro que você sonha. Porque isso fica visual. Muitas pessoas são visual. A gente estava falando sobre isso, né, no treinamento. Às vezes tem pessoas que gostam de ouvir, outras de ver, outras de sentir. E ter a sua meta estampada no seu quarto para você acordar todos os dias e olhar e falar, aquilo ali é o meu sonho, é o meu objetivo, te faz acompanhar e seguir um orçamento planejado e principalmente fazer esse tipo de investimento. Por exemplo, às vezes o brasileiro, igual o Márcio citou dados, né, tá endividado. Então, se a gente for esperar sobrar para investir, pode ser que não sobre nunca. Então, faz uma aplicação programada, é como se fosse um boleto que você vai pagar, e é você realmente reservando um recurso para o seu sonho, para o seu futuro. Eu acho que isso é muito importante. Excelente. Márcio, como é que a gente vai implantar essa cultura? Quando a Larissa comentou aqui,
As pessoas, ela tem que... A gente faz... Tem essa planilha que é o diário, que vocês utilizam. Em educação financeira, a gente fala muito do diagnóstico financeiro. Você tem que fazer o diagnóstico da sua vida, para onde que está indo o seu dinheiro. Porque, às vezes, estou fazendo de tudo e não consigo gastar. E não estou conseguindo economizar. Mas você tem que realmente monitorar. Durante um mês, se você é pessoa física assalariada, durante um mês, tudo que você comprou, anota. Mas tudo. E outra coisa que é importante... Anota e a forma que você está pagando. Por quê? A forma de pagamento é muito importante. Por exemplo, eu comprei no cartão de crédito, parcelado em 3 vezes. Então, você consegue ver que às vezes você compra... Comprometeu 3 Comprometeu. Então, até você coloca o que você comprou e a forma que você pagou. Porque a forma que pagou é muito importante, porque você já pode visualizar mais para frente. Uma compra agora comprometeu 3 meses teu. Então é muito importante que a gente faça isso. Então ter esse diagnóstico e visualizar para onde está indo o seu dinheiro todos os meses. Qual que é a torneirinha que está aberta, que está pingando e corroendo, gerando essa despesa. Você vai lá e fecha essa torneira. Então é muito importante esse diagnóstico. E a partir daí, quando a gente fala da cultura, realmente, da cultura, a gente volta a falar de planejamento. Você tem que ter desejos. Você tem que ter um objetivo. Porque se você não tiver um objetivo, você não vai... Por que eu vou guardar dinheiro? Não tem objetivo nenhum. Então tem um objetivo claro de vida. O que você quer, né? Um exercício simples é: como eu vou estar daqui 10 anos? Como eu quero estar daqui 10 anos? Uma outra pergunta uma outra provocação que eu posso fazer para todo mundo que está nos assistindo é: como você quer se aposentar? Uma outra provocação que a gente pode fazer aqui para gerar essa cultura é: se hoje você perdesse seu ganho mensal, se você fosse mandado embora, quantos meses você conseguiria manter o padrão de vida atual que você tem com o dinheiro que você tem guardado? Às vezes muitos vão dizer assim: para a eternidade, só que eu tenho que infartar agora. Amanhã, morrer amanhã. Tem que morrer hoje, né? Infartar agora. Porque as pessoas não pensam nisso. A questão do imediatismo. Então essas reflexões, essas perguntas poderosas que levam as pessoas a refletir. Às vezes, né, eu sempre brinco, uma das perguntas que mais que a gente respondia quando era criança: o que você vai ser quando crescer? Hoje é o que você vai ser quando você se aposentar. É forte isso, né? E o tempo passa muito rápido, o tempo passa para todos. Então, quanto antes você tomar essa decisão, mais perto da sua dignidade financeira. Porque as pessoas vão lá assim, então, que tá achando: pô, esse cara tá falando para me guardar dinheiro pro futuro. Mas por quê? Me dá um motivo para me guardar dinheiro pro futuro. Dignidade. Para quando chegar a 65 anos, você ter a dignidade para sobreviver e não depender de ninguém. Perfeitamente. Bom, excelente papo. Eu acho que se a gente for puxando aqui, a gente vai ficando por horas e horas para conversar. Mas eu quero, antes de mais nada, agradecer vocês, né, pela participação. E a gente sempre tem uma lembrança aqui, que é para quando você estiver naquele momento tomando um cafezinho, pensando no seu dinheiro, pensando nos seus investimentos, vocês lembrem desse episódio bacana e do quanto vocês compartilharam aí com os nossos cooperados, né, que estão acompanhando aqui o nosso Coopercast. Para a gente fechar, queria deixar, né, a fala aberta aí, caso vocês queiram dar um recadinho final aí, uma mensagem final para quem está nos acompanhando, para que possa também aprender a ter uma melhor relação aí com o dinheiro e aprender essa arte, né, que nós tanto falamos aqui de multiplicar o dinheiro. Começando por mim, então. Primeiras damas, né? Primeiras damas. Agradecer a oportunidade e o recado que eu deixo para todo mundo que está nos ouvindo, nossos cooperados, melhorar essa relação com o dinheiro. Principalmente, o crédito, ele não é um vilão, ele também vem para auxiliar a gente nas nossas conquistas, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, mas principalmente começar a olhar para si, para o seu orçamento e realmente, igual a gente falou aqui várias vezes, para como você quer estar daqui a um tempo, porque tem que fazer no hoje, né? O futuro é agora. Então, começar agora a fazer esses investimentos para que no futuro consiga alcançar seus objetivos. Bacana. Márcio. O meu recado, eu queria direcionar para 2 públicos distintos. Para quem é cooperado, que coopere ainda mais, né? Que tenha a cooperativa como a sua principalidade. Tenha a cooperativa como a sua principal instituição financeira. Porque você só tem a ganhar.
com taxas mais justas e lembrar dos benefícios que a cooperativa traz, não só para o seu bolso, mas para a comunidade. Pegar um estudo da FIP, que apontou que a cada R$1 que uma cooperativa libera de crédito no município, 2,45 é gerado para o PIB desse município, é algo incrível. O efeito multiplicador do crédito cooperativo. Por que eu deveria deixar o dinheiro aplicado na cooperativa e não em um banco? Porque o Banco Central exige que a cada R$1 que a cooperativa capta aqui na cidade, a cooperativa é obrigada a reinvestir aqui na cidade. Então vai fomentando a economia local. Imagina, se o dinheiro que é emprestado gera 2,45 para o PIB do município, e a cada R$1 captado tem que ser reinvestido pela cooperativa aqui no município, para pensar que às vezes a qualidade da luz, do asfalto, vai melhorar no município. Por quê? Vai gerar mais impostos. A prefeitura vai arrecadar mais. E com isso vai gerar o quê? Qualidade de vida. E isso é comprovado pelo estudo da Universidade Federal de Goiás, que concluiu que onde existe cooperativismo forte, existe IDH, em desenvolvimento humano. Então, para o público que é cooperado, eu queria ressaltar, continue. Acredite nesse modelo que faz bem não só para o seu bolso, mas também para a sua comunidade. Se você gosta, se você é bairrista, defenda o cooperativismo. E para o público que ainda não é cooperativista, então nós estamos no estado de Minas Gerais, um dos estados com maior acesso demográfico de cooperativas de crédito. Mas pega a população de Minas Gerais que ainda não tem conta numa cooperativa, que não conhece os benefícios de ser dono de uma instituição financeira. Sim, já pensou em algum dia ser dono de uma instituição financeira? No Brasil isso era limitado só a herdeiros de banco, né? a banqueiros. Hoje isso é de forma democrática para todos os brasileiros ser dono de uma instituição financeira. Para muitos brasileiros que nunca empreenderam, o empreendimento, às vezes, para muitos, o único empreendimento que eles vão ter na vida é a conta numa cooperativa de crédito, que eles são donos de uma instituição financeira no Brasil. Então é o convite que eu faço. Conheça o modelo cooperativista. Entenda como que o cooperativismo pode agregar na sua vida, na vida da sua família e na vida da sua cidade, do seu município. Quando a gente fala assim do interesse nas comunidades, que é um dos princípios do cooperativismo, é muito importante que vai além de patrocínio de festa de comunidade, de ajudar o time da cidade, vai muito na questão da educação financeira nas escolas, auxílio a clube de idosos. Isso que é o cooperativismo. Isso que é o cooperativismo. É revertido para o seu bolso, para a sua comunidade. Então, conheça o cooperativismo. O Brasil, ainda nós temos aí em torno de 20 milhões de cooperados, então tem uma gama, né, gigantesca de crescimento ainda exponencial. Imagina, o cooperativismo, vamos imaginar, a cooperativa já está com quantos anos? 28 anos. 28 anos, 30 anos, é um jovem ainda. Então a gente diz assim, todo empreendimento é bom entrar no início, né? Sim. Então olha só. Tá no início. Tá no início ainda, porque como o cooperativismo no mundo já tem mais de 200 anos, e no Brasil o cooperativismo já é centenário também, né? O cooperativismo Sim. tem 127 anos de história no Brasil. Muitos falam assim que é novo, não. Mas agora o empreendimento Lagoa Cred é algo que tem para crescer ainda muito, né? E feliz daquele que começa o empreendimento no início, né? Vai ganhar dinheiro durante mais tempo, né? Mais anos. Então é o convite que eu faço para todos aí. Tá certo, muito obrigado. Foi uma aula, de fato, aqui para quem nos acompanha. Então, quero agradecer vocês mais uma vez pelo tempo, a disponibilidade, as agendas, né? De estar aqui com a gente, compartilhando esses assuntos fundamentais aí com o nosso público. Eu agradeço também a produção, né, do nosso episódio e agradeço principalmente a você que nos acompanhou até aqui no nosso episódio do Coopercast nessa temporada de 2025. Continue acompanhando o Sicoob Lagoa Cred nas redes sociais para ficar por dentro de tudo, dos nossos produtos, serviços, de tudo que a cooperativa tem para oferecer e também das nossas novidades de informação, de educação, de conteúdos que são preparados com muito carinho para ajudar vocês a ter aí uma vida financeira melhor através do empreendedorismo, do cooperativismo e de uma boa educação financeira. Então, você que acompanhou até aqui, muito obrigado, continue acompanhando os nossos episódios do Coopercast, o podcast do Sicoob Lagoa Cred. Até mais.